Eu estava compartilhando quando eu estava orando com alguns líderes da nossa igreja ali, os líderes dos ministérios de culto, né? O Daniel, Ministério da Comunicação, a Mary, do Ministério do Louvor e da Dança, o Gentil, do Ministério dos Intercessores, pastores, esse casal pastores da nossa igreja, o Naldo também, do Ministério de Servos, pastor também da nossa igreja, junto com a Pátia ali, né? E eu estava compartilhando como Deus ele é cuidadoso dos detalhes de todas as coisas. Nesse Dia dos Pais, nós estamos aqui também aproveitando esse culto para adorar ao Pai Eterno, porque Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e isso é algo maravilhoso, que é o fundamento da nossa fé. Mas também esse culto para a nossa igreja, ele está sendo muito especial, porque nesse final de semana a gente está abrindo, a gente está liberando uma palavra profética adiante de nós, dentro de um período da nossa igreja de 1 ano. Esse próximo ano, começando agora do mês de agosto, e que vai até o mês de julho do ano que vem, que nós chamamos de ano eclesiástico. Eclesiástico vem da palavra eclésia. A palavra eclésia, na língua grega original, ela tem um significado que são aqueles que são chamados para fora. E o papel da igreja é ser eclésia mesmo. É um grupo de pessoas que, reunidas, recebem um chamado para ir pelo mundo, né? E nós temos uma palavra do Senhor que vai nos nortear, que vai servir como nosso referencial, fruto de muita oração, uma palavra que já foi dada há muito tempo. No ano passado, essa palavra já foi dada, discipulando gerações. É por isso, inclusive, que eu não sei se tem aí na Graça e Café, se tem aí uma cópia do Devocional em Família? Tem aí? É por isso que amanhã nós vamos começar intencionalmente, alinhado com esse propósito que nós vamos viver durante esse 1 ano, uma grande mobilização com todas as famílias da nossa igreja, não importa se só você representa a sua família em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, ou não. Nós vamos viver uma mobilização de 40 dias, onde todas as famílias da nossa igreja estão sendo estimuladas. Oh, que legal. Tem mais um aqui. Obrigado, Ali. É esse aqui. Obrigado. Está ali. A gente só a preço de custo mesmo, a R$20, nós estamos distribuindo. A ideia é que seja um por família. Se quiser adquirir mais que um, não tem problema, né? 40 dias encorajando a família, como um tempo onde todas as nossas famílias, a partir das nossas casas, nós estaremos alinhados nesse propósito, de a gente juntos viver uma experiência na palavra de Deus, reunindo durante 20 minutos todos os dias, a partir de amanhã, e vai até o mês de setembro, o meio do mês de setembro, todos os dias, em torno de 20 minutos, a gente reunir as nossas famílias, para a gente ter um tempo ali em família, na presença de Deus. Talvez para algumas famílias isso vai ser algo muito simples de acontecer, de separar esse tempo, de parar tudo, para viver esse momento, mas talvez para algumas outras famílias vai ser um grande passo de fé. Talvez a tua família não esteja acostumada a isso, né? Mas isso é só uma das coisas que nós vamos viver ao longo desse ano, né, até o primeiro semestre do ano que vem, dentro desse propósito, discipular gerações. Eu gostaria de deixar da visão da nossa igreja. Quantos aqui já adquiriram para a sua família o Devocional 40 Dias? Levanta a mão, por favor, só para ter uma noção. Uau, que bênção, que bênção. Obrigado, pode baixar. A grande maioria, né? Isso é uma bênção, tá bem? Se você não adquiriu, se você está sabendo disso agora, entra com a gente nessa jornada. Vamos viver juntos. Creia que Deus tem algo para a tua família por trás desse convite, desse chamado que nós estamos recebendo e que a gente está espalhando com todos, tá bem?
e você separar esse tempo na presença do Senhor dentro da sua casa, e vai ser bênção, eu tenho certeza disso, tá bom? Em nome de Jesus. A palavra dessa noite também, ela vai estabelecer, com certeza, um marco na vida da nossa igreja. Eu gostaria de ler um versículo, e esse versículo ele vai se tornar o referencial bíblico para este novo ano eclesiástico da nossa igreja até julho de 2024, dentro desse tema que é discipulando gerações, e é uma palavra de Jesus em João 14, o verso 12. Olha lá. A palavra de Deus diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu gostaria de pedir para que você repetisse isso comigo. Ali no meio, Jesus fala assim, diga comigo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E eu vou parafrasear aqui, e obras maiores também fará. Um pouquinho diferente da maneira como está ali. Fará as obras que eu faço, e obras maiores vocês farão. Você consegue imaginar isso? Quem falou isso não foi um cara legal, não foi um homem bom que viveu na terra, foi o Filho de Deus. Olha a ousadia de Jesus. Olha o nível de confiança que Jesus tem em você e em mim. Ah, mas nós somos falhos, nós somos limitados, nós estamos sujeitos a tropeçar em pecado, Jesus sabe de tudo isso. Mas ainda assim ele se atreveu a deixar essa palavra que se estende a cada um de nós e dizer: olha, vocês farão as obras que eu faço, vocês vão reproduzir as minhas obras nesta terra. E digo mais, em meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu faço. E ele conclui isso dizendo: porque eu vou junto para o Pai. Sabe, queridos, esse texto ele tem algumas chaves espirituais que, se a gente não olhar com cuidado, permitindo o Espírito Santo abrir os nossos olhos, a gente talvez não consiga enxergar. Eu vou até fazer um pedido para os irmãos da comunicação deixarem o versículo ali, por favor. Deixa ele aí, tá bem? Pelo menos nesse momento onde eu quero falar sobre essas 3 chaves espirituais por trás dessas palavras de Jesus. O que isso representa? O que Jesus falou: vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão obras maiores do que essas. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso junto comigo. Uma das chaves espirituais que está por trás dessa palavra de Jesus é o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo, mas ele veio, como é dito nesse versículo, não em nome dele, mas ele veio em nome do Pai eterno. Isso significa que Jesus não veio para fazer as suas obras. Jesus não veio para fazer o seu plano, a sua vontade. Ele veio em nome do Pai, para cumprir o propósito do Pai. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, quando se fez carne, quando virou gente como a gente, ele veio, e na maneira como ele viveu aqui na terra, ele tinha uma vida onde ele manifestava a glória do Pai. E as pessoas que conheciam a Jesus e que conhecem a Jesus, ao verem a Cristo com os olhos hoje do seu coração, ao contemplarem a Jesus Cristo,
elas estão contemplando o próprio Deus. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Uma segunda coisa extremamente importante, que é uma chave para as nossas vidas, é relacionada à morte de Jesus Cristo. Porque quando Jesus fala ali no final, porque eu vou para junto do Pai, ele estava falando, se referindo a coisas que haveriam de acontecer com ele. Ele já estava anunciando, ele já estava prenunciando de que ele iria morrer e que depois ele iria vencer a morte, ele iria ressuscitar e que um tempo depois da sua ressurreição, convivendo, interagindo com um grupo de pessoas que testemunhariam da sua ressurreição, ele não passaria a continuar vivendo humanamente aqui na terra, mas ele voltaria para o lugar de onde ele veio, para a sua glória, junto com o Pai. Portanto, queridos, a morte de Jesus, ela não representou uma destruição. Quando Jesus morreu na cruz, e eu já falei para alguns de vocês aqui, já devem ter ouvido falar, que quando eu era criança, eu ouvia a história de Jesus, todas as vezes eu ouvia torcendo para que o final fosse diferente. Eu queria que Jesus mostrasse o poder dele. Vocês não vão me matar. Mas o Espírito Santo abriu o meu entendimento e me mostrou, ele precisava morrer na cruz. A morte de Jesus não era a sua destruição. A gente não precisava ficar triste. Os discípulos não precisavam ter medo. A morte de Jesus era a sua vitória. Quando ele morreu na cruz, ele disse, está consumado. Quando ele disse na cruz, ao morrer, está consumado, ele disse, está pago, está resolvido. O pecado acabou de ser vencido, as forças do mal acabaram de ser derrotadas, a morte acabou de ser derrotada. Porque a morte vai tentar me levar, mas não vai conseguir, porque eu sou filho de Deus, eu sou o Salvador do mundo. A morte de Jesus não foi a destruição de Jesus, mas foi o grande passo da sua vitória. A morte de Jesus não foi o fim da história, mas foi o começo de uma história maravilhosa. A morte de Jesus, ela não foi a humilhação de Jesus. Muito pelo contrário, o próprio Jesus, momentos antes dele morrer na cruz, ele diz que ele sabia que a sua morte na cruz, na sua morte na cruz, ele seria glorificado. Não foi humilhação, ele foi humilhado aos olhos humanos, mas diante do Pai, ele foi glorificado. Filipenses capítulo 2 vai dizer, ele pagou um alto preço de morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou. Porque ele morreu, ele foi exaltado e glorificado. E nós fazemos parte dessa história. Porque Jesus morreu, você e eu estamos aqui. Se ele não tivesse morrido, você e eu não teríamos acesso a Deus. Você e eu não poderíamos estar aqui em nome de Deus. Mas tem uma terceira chave espiritual nessa declaração de Jesus, que é o seguinte, queridos, se Jesus ele foi capaz de fazer coisas tão maravilhosas quando ele esteve em carne e osso aqui na terra, nós precisamos entender que, segundo essa palavra do próprio Jesus, que ele será capaz, ele é capaz e será capaz de fazer coisas muito maiores, agora que ele está reinando junto com o Pai lá nos céus. E o seu Espírito Santo, que está atuando também agora, através de todos os cristãos, os discípulos de Jesus, cada um que crê nele, que é um filho, uma filha de Deus pela fé,
O Espírito Santo de Deus está realizando hoje as mesmas obras e até mesmo coisas que a Bíblia não fala que foram feitas. Tem acontecido porque o Espírito Santo de Jesus está atuando na terra por meio de cada um dos filhos de Deus. Aqui no Brasil, Ele está fazendo. Na Venezuela, Ele está fazendo, irmãos. Lá no Canadá, Ele está fazendo. Lá na França, Ele está fazendo. Lá no Timor-Leste, Ele está fazendo. Na Rússia, Ele está fazendo. O Espírito de Deus está espalhado, colocando a vida do próprio Cristo e realizando as obras de Cristo através de cada um daqueles a quem Ele conhece, que creem nele, que tem o seu coração nele. Portanto, faz todo sentido quando Jesus falou isso. Às vezes a gente pode achar, não, por favor, eu quero ser um crente humilde, e eu não quero fazer as mesmas obras de Jesus. Deus me livre de fazer obras maiores do que a de Jesus. Alguém pode querer bancar o super espiritual e falar que Deus não permita que eu faça obras maiores do que a de Jesus. E a gente pode acabar se encontrando, lutando contra, caminhando numa direção contrária à vontade de Deus. Porque o que Jesus quer é que a gente faça obras maiores do que as que Ele fez. É que a gente vá além de onde Ele foi com suas pernas, com as suas mãos. É por isso que Ele disse que todo aquele que crê nele faria obras ainda maiores do que estas. Porque hoje, queridos, o próprio Cristo, Ele está agindo na terra através de cada um em quem Ele habita pelo seu Espírito. Cada um que crê nele, cada cristão, cada discípulo. A tradução para essa expressão obras maiores, ela tem o sentido de um maior número de frutos. De certa forma, é isso que Jesus quer dizer com obras maiores. Vocês, a minha vida, o meu Espírito em vocês, dará um número de frutos. O que significa frutos, pastor? Frutos a gente só pode dar em gente. Vidas abençoadas, vidas que a gente ajuda a crescer em Cristo, vidas que são salvas através de nós. Isso é frutificar. É frutificar na vida de alguém. O Espírito Santo, através das vidas de todos nós, Ele pode produzir um número muito maior de frutos, de pessoas abençoadas, de pessoas salvas, do que tantas multidões que Jesus abençoou e salvou durante o seu ministério, a sua missão aqui na terra. Queridos, quando Jesus diz obras maiores, isso também vai significar um número maior de sinais. E aqui eu preciso tocar o seu coração, eu preciso aqui estimular você a fé. Não deixe de ser crente, não seja incrédulo, não seja tímido na sua fé, porque um crente em Jesus Cristo jamais deixa, em circunstância alguma, deixa de crer em milagres. Meu irmão, minha irmã, se você parou de crer que milagres ainda podem acontecer nos dias de hoje, por favor, peça para Deus ressuscitar a sua fé, peça para o Espírito Santo colocar uma unção nova de fé no seu coração. Se nós não somos mais capazes de crer que milagres de Deus, que o poder de Deus pode agir além da linha do natural, além da linha do ordinário, e realizar coisas que olho nenhum viu, que a matemática não consegue calcular, não há razão para você e eu estarmos aqui. A grande maioria de nós que estamos aqui somos um milagre de Deus. Deus realizou feitos impensáveis
para conceder que muitos de nós estivéssemos aqui fazendo parte dessa família. Nós precisamos crer que os sinais continuam existindo até os dias de hoje, que Deus continua operando maravilhas e milagres e curas até os dias de hoje. Mas também obras maiores vai significar, e é o mais importante no meu ponto de vista, um maior número de multiplicação. Jesus, ele se multiplicou em 12. De 12, esse número aumentou para 70. De 70, esse número aumentou para 120. Atos capítulo 1, esse número já era de 120. De 120, esse número aumentou rapidamente para 500 e pouco. 512, por aí. E quando já chega em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, esse número já aumenta para milhares de milhares. E quando chega lá por Atos capítulo 8, com a morte de Estevão, esse número já toma conta do mundo e já ninguém mais consegue contar o número de discípulos de Jesus Cristo espalhados pela terra. No ministério de Jesus, esse número chegou até 70. 70. Foi o que Jesus alcançou estrategicamente. 12 mais específicos. Ele se dedicou mais nos 12 mais próximos. Mas havia um número de discípulos que Jesus ainda caminhou juntos bastante também, de 70 discípulos. Hoje esse número já não pode mais ser calculado. Já não pode mais ser calculado o número de cristãos que existem em muitos lugares do mundo, onde nem se pode falar no nome de Jesus Cristo, e tantos lugares do mundo que são até fechados ao Evangelho. E alguns dos países no mundo que são mais fechados ao Evangelho são onde as igrejas mais fortes estão presentes. Pessoas que não têm um templo para se reunir, que não têm uma caixa de som, que não têm uma guitarra, que não têm um microfone. Pessoas que não têm livros, que não têm apostilas, que não têm cópias abundantes da Bíblia, da palavra de Deus, para distribuir abertamente a todas as pessoas. E ainda assim, essas igrejas, pela graça de Deus, pela fé, pelo mover do Espírito Santo, essas igrejas se multiplicam que nem pipoca pelo mundo todo. Quando Jesus disse que obras maiores nós faríamos, Ele está dizendo que nós poderíamos, na nossa vida, alcançar, frutificar, abençoar pessoas, ajudar no crescimento em Cristo de pessoas, salvar pessoas, muito mais do que 70 pessoas. Pessoas aprendendo mais de Jesus através de outras pessoas. Pessoas discipulando outras pessoas. Pessoas enviando outras pessoas para discipularem outros ainda. E discipulando e enviando outras pessoas. É por isso, queridos, que a gente precisa ter uma visão de reino de Deus não religiosa. A religião faz um mal lascado, as ideias, as crendices religiosas, melhor dizendo, tá bem? Fazem um mal terrível no nosso entendimento espiritual. Porque a visão religiosa vai nos fazer entender que a obra de Deus, ela só pode ser feita pelo pastor da igreja, pelos líderes ordenados da igreja, ou por alguém que já fez um curso de teologia, ou qualquer coisa do tipo. Se não for qualquer pessoa, um líder de célula, um líder de ministério, um pastor, um diácono, alguém que fez um curso de teologia, eu não posso fazer a obra de Deus. O máximo que eu posso é participar, orar e contribuir.
Essa é uma das maiores mentiras que Satanás coloca na mente das pessoas, porque quando a gente acredita nisso, o que a gente faz é cruzar os braços e torce para que o outro lá faça a obra de Deus bem feita. Quando o Senhor Jesus, ele direciona essa palavra, sabe para quem? Sabe para quem que essa palavra foi direcionada? Para cada um dos seus discípulos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem uma aliança com Jesus? Ah, tem um número bom de gente aqui. Então você é um discípulo de Jesus. Então você carrega o Espírito de Jesus dentro de você. Portanto, você pode viver em nome de Jesus, como também você já está habilitado. Por causa dessa identidade do nome de Cristo, por causa desse poder, desse DNA do Espírito Santo que você carrega dentro de você, você já tem o suficiente para você fazer as obras de Jesus na terra. Você não precisa de título, você não precisa de curso de teologia, e ainda que o curso de teologia, para algumas pessoas, pode até ser uma experiência útil e interessante, não tenho nada contra, sabe? Ainda que algumas pessoas, pelo chamado, mas também pela busca, pela consagração de vida, vão sendo levantadas dentro da igreja como discipuladores, e como líderes de célula, e como líderes de ministério, e algumas dessas pessoas o Senhor chama para o ministério pastoral, outras o Senhor chama para o ministério missionário, ou outros ministérios, enfim. Mas a obra de Jesus, ela começa com todo mundo que tem uma aliança com Jesus, que tem a identidade do nome de Jesus no seu coração, que tem o DNA do Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos entender e permitir que as palavras de Jesus nos libertem dessas crendices que podem travar a nossa vida espiritual. Sabe, queridos, eu me lembro do exemplo, talvez vocês conheçam, já tenham até comprado alguma coisa na sua casa de uma empresa chamada GE, General Electric. E essa empresa, durante muitos anos, ela teve um dos maiores gestores do mundo. Um homem que foi um cabeção, uma referência, assim, um cara de uma visão de administração, de estratégia de empresa fantástica. O nome dele era Jack Welch. Ele revolucionou aquela empresa com o tempo em que ele foi presidente daquela empresa. E Jack Welch, depois que ele foi útil naquela empresa como presidente, ajudando a GE a se tornar uma potência global em diversos tipos de produtos na indústria, né? Ele entendeu que deveria parar e aí entregar o cargo. E ele foi denominado pelo conselho da empresa, pelos acionistas da empresa, a fazer um processo de transição e levantar o seu sucessor dentro da empresa. E o Jack Welch, então, ele dedicou os últimos anos à frente daquela empresa a preparar essa transição para deixar a empresa. E aí, então, ele encontrou uma pessoa dentro da empresa que já estava alinhada com a cultura da empresa, que tinha desenvolvido a sua carreira profissional ali durante vários anos dentro da empresa. E aí, no dia, então, em que eles fizeram um momento simbólico, assim, de transição, de passar o bastão, em que o Jack Welch não seria mais, me fugiu agora o nome do sucessor dele na GE. E aí, então, ele pegou as chaves da sua sala e ele deu na mão do que ocuparia o seu lugar, com quem ele já tinha caminhado junto, trabalhado durante anos. E aí foi interessante o que o Jack Welch disse para ele. Ele virou para o seu sucessor e disse para ele assim: agora você pegue tudo que eu fiz, desfaça e faça melhor.
do que eu fiz. Porque o que você aprendeu comigo vai servir para que você faça coisas ainda maiores. Eu não quero ser o seu tabu. Eu não quero ser a sua meta para ser atingido. Eu quero ser a pista onde você decole. E sabe, queridos, é algo semelhante que Jesus fala para mim e para você. Falando isso do ponto de vista do ministério terreno dele. Entenda isso, por favor, tá bem? Falando isso do ponto de vista do ministério terreno dele. E não somente a respeito de Cristo. Essa é a cultura do reino de Deus na terra. Pessoas levantando outras pessoas. Pessoas cooperando para o crescimento de outras pessoas. Pessoas enviando outras pessoas. Pessoas se alegrando em ver aqueles que ele participou do seu crescimento, da sua formação, da sua história, chegarem a níveis mais elevados do que eles mesmos alcançaram. Isso não é demérito para ninguém. No mundo em que nós vivemos, um mundo que nos ensina a compararmos uns com os outros, nós queremos ocupar um lugar de referência, onde a gente marque um papel, uma posição que ninguém ocupe, ou seja, um tabu durante muito e muito tempo. Mas no reino de Deus, não é assim que deve ser, meus irmãos. Eu me lembro no ano passado, na nossa conferência Conheça Jesus, do mês de outubro, meu amigo pastor Claudinei Pinas, muito querido, estava aqui conosco. E daqui a alguns meses, no mês de outubro, nós já vamos ter a nossa conferência Conheça Jesus, dentro desse tema, discipulando gerações. E o pastor Abner Bar, da Primeira Igreja Batista aqui de Campo Largo, vai estar aqui com a gente, uma bênção esse homem também. Mas o pastor Claudinei, no ano passado, ele contou uma experiência, porque quando ele esteve aqui conosco, ele veio direto do Nordeste, de um tempo que ele passou lá no Piauí, 20 dias, 3 semanas que ele passou lá no Piauí, e ele estava falando que, curiosamente, ele aprendeu que lá em muitos lugares do Nordeste há o hábito de as pessoas falarem umas para as outras um termo, um ditado, como que um ditado no seguinte sentido: vai e faz o teu nome. Faz o teu nome. Faz o teu nome, menino. Faz o teu nome, rapaz. Faz o teu nome, moça. E isso é no sentido de, é claro que a gente entende, né? No sentido de encorajar a pessoa a ela ter garra e ela buscar, lutar e ir atrás daquilo que ela sonha, que ela tem no seu coração. Mas sabe, queridos, que no reino de Deus, nós sabemos que ninguém reside o reino de Deus sozinho. No reino de Deus não existe ilha. Aquilo que nós temos, que nós carregamos, nós recebemos de alguém que nos abençoou. E a vida cristã é nós compartilharmos isso com outras pessoas. Tanto é que nós estávamos agora celebrando a ceia, e em 1 Coríntios capítulo 11, que foi lido aqui, lá o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele fala assim: porque eu transmiti a vocês aquilo que um dia eu recebi. Porque isso que é o evangelho do reino de Deus, queridos. Essa é a cultura do reino de Deus. Ninguém aqui se fez discípulo de Jesus do zero. Ninguém aqui se converteu, se salvou, se transformou sozinho, do nada, espontaneamente. Foi impactado de alguma forma, através da vida de alguém. E o reino de Deus, ele flui dessa forma. Pessoas abençoando pessoas, pessoas amando pessoas, pessoas salvando pessoas, pessoas cuidando de pessoas, e essas pessoas fazem isso com as outras também. Lá na antiguidade, no tempo do Antigo Testamento, os descendentes dos patriarcas
Eles eram a representação da eternidade do patriarca. Eles eram a forma de garantir que aquele patriarca viveria eternamente. É por isso que os pais, antigamente, eles queriam ter muitos filhos, e muitos mesmo. Quanto mais filhos, melhor. Se pudessem ter 30 filhos, 70 filhos, 200 filhos, eles teriam. Por quê? Porque quanto mais filhos, uma descendência maior. E no entendimento deles, quanto maior a descendência, maior o seu nome seria. Portanto, esse era o entendimento de vida eterna, com um nome, com uma descendência que duraria para sempre. A perpetuação do nome da pessoa estaria marcada nos seus descendentes. É muito interessante que no tempo do Novo Testamento, no tempo da nova aliança, no tempo da graça do Senhor Jesus Cristo, tempo que nós vivemos hoje, o nosso nome, ele não é mais feito em nós mesmos. O nosso nome, ele não é colocado sobre a nossa descendência. Mas nós aprendemos com Jesus a fazermos o nosso nome na vida do outro. O nosso nome, ele é feito, em primeiro lugar e sobre todas as coisas, na pessoa de Jesus Cristo. Fui crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas não somente em Cristo, mas também no próximo, no seu irmão, na sua irmã. Na nova aliança, queridos, o nosso nome, ele é feito à medida que nós levantamos outros nomes. E tudo isso vai sendo escrito pelo Pai que está nos céus, como frutos que são guardados, que são garantidos para toda a eternidade no livro da vida. À medida que nós levantamos o nome de Jesus nas nossas vidas, o nosso nome é glorificado, mas é glorificado nele. À medida que nós levantamos uma pessoa no sentido de apresentá-la a Jesus Cristo, encorajá-la a ter um encontro com Cristo, à medida que nós levantamos um irmão ou uma irmã para ter experiências mais profundas com Deus, para alcançar vitórias nas lutas, aquela crença no conhecimento da palavra de Deus, ajudar esse irmão, essa irmã que tem experiências de oração mais profundas, ou que ela encontre vitória em meio às tentações, ou qualquer outra coisa assim, o nosso nome é feito, é levantado à medida que o nome daquela pessoa é levantado. E nós passamos a encontrar alegria, não mais no que nós somos, no que nós fazemos, mas no que através de nós, Deus tem feito nas vidas daquelas pessoas. Eu quero declarar aqui, que se levante aqui no meio dessa congregação um exército de levantadores de gente. Um povo que tem prazer em levantar outras pessoas. Em nome de Jesus, não há lugar nessa congregação para nenhuma vaidade, para nenhuma ambição egoísta. Não há nenhum nome aqui, não é nome de André, não é nome de Ana, não é nome de Rodrigo, não é nome de Amarildo, não é nome de Marina, de Mariana, não é nome de ninguém, é só o nome de Jesus que é levantado aqui. E abaixo do nome de Jesus, o nosso prazer está em a gente poder levantar a vida de alguém também. Ah, pastor, mas não dá ibope. Mas ninguém vai ver, pastor. Como é que vai ser reconhecido esse ministério? Querido, nós não somos reconhecidos por olhos de homens. Nosso reconhecimento não está no número de likes, de curtidas. O nosso reconhecimento não está no número de aplausos, no barulho dos aplausos. O nosso reconhecimento está no fato de o nosso nome estar escrito no livro da vida. E
tudo aquilo que você fizer nessa terra, em nome de Jesus e para a glória de Deus, você pode ter certeza, está guardado, está registrado. E o Senhor, Ele tem prazer em galardoar, em recompensar aqueles que creem nele e o buscam. Querido, querida, que você encontre um novo prazer na sua vida. Se até hoje você tinha na sua vida um grande desejo de se projetar, faz o teu nome. Ainda que falamos aqui, tá? Faz algum sentido, no sentido de garra, de luta, né? De correr atrás, né? Mas nada além disso, queridos, nas nossas vidas. Teu nome não precisa aparecer, o meu nome não precisa aparecer. Se nas nossas vidas o nome de Jesus aparecer, considere-se feliz e satisfeito, porque o propósito de Deus na sua vida está se cumprindo. É muito melhor ser aplaudido por Deus do que por homens. É muito melhor receber o reconhecimento e o louvor de Deus, vinde benditos de meu Pai, do que ouvir das pessoas, como você é legal, e no dia de amanhã as palavras dos homens, os títulos, os troféus, eles vão queimar. E nós não vamos levar nada disso daqui da terra. Está fazendo sentido isso para você, meu irmão, minha irmã? Isso significa discipular gerações. Mas também é isso que significa morrer. Espiritualmente, isso é morrer. Morrer para mim mesmo. Morrer para a minha necessidade de afirmação. Morrer para os meus egos, para as minhas vaidades. Teve um dia desse que eu vivi uma experiência entre amigos. E encurtando a história, eu estava até compartilhando com alguns amigos meus, alguns irmãos, essa história. Eu estava com um grupo de amigos e no meio desses amigos teve um que estava meio desavisado e ele fez uma coisa que atrapalhou o que estava combinado lá, sabe? Tinha alguns que já tinham preparado algumas coisas ali, e teve um outro que, bem desavisado, ele foi lá, se aproveitou de tudo, e estava bem bonito e formoso lá, e tal. E os outros que tinham preparado ficaram mordidos com ele, por causa daquilo. Poxa, ele nem se tocou, que falta de consideração, e tal. E aí depois chegou num outro momento em que a gente estava conversando juntos e a gente estava tendo um momento de compartilhamento de oração. E nesse momento de compartilhamento de oração, aquele irmão, aquele amigo nosso que ficou mordido, ele abriu o coração e falou isso. Olha, eu queria falar que eu te amo muito, mas você pisou na bola, porque naquele momento a gente tinha preparado uma coisa importante, porque a gente queria abençoar um outro amigo nosso. Mas você foi lá, você sentou, você curtiu tudo e ficou lá bem bonito e formoso, quando tudo estava preparado para abençoar o outro. E a gente estava olhando para você, tentando dar um toque, e você bem lá, aéreo, nem se ligava no que estava acontecendo e tal. E aí o outro irmão chegou e falou: queridos, eu só posso pedir desculpas, eu não sabia. Talvez se alguém tivesse me falado, eu podia largar tudo e deixar. Aí ficou aquele clima assim, né? Climão. E aí, então, ele falou, não. O outro que já tinha reclamado, ele virou e falou, não, mas a gente continua sendo amigo. Eu só estou falando aqui porque a gente está num momento de compartilhar, porque nós vamos orar uns pelos outros, mas a gente continua juntos, nós temos uma aliança, enfim, legal. Aí o outro, que foi considerado o folgado na situação, ele virou e falou, meu irmão, não tem problema não fica preocupado se eu vou ficar chateado com você não, porque o meu nome já morreu. Eu já morri com Cristo. E qualquer tipo de crítica não pesa mais dentro do meu coração. Pesaria se o meu ego ainda estivesse vivo. Mas uma vez que eu morri com Cristo, defunto, não houve críticas. Você já viu num funeral de uma pessoa má, bandida, cruel? Chegar lá no funeral, esse daqui fez um monte de coisa, matou, desgraçou a vida de um monte de gente, como fez gente infeliz nesse mundo, e o defunto lá.
fazendo cara de brabo porque não estava gostando. Gelado estava, gelado continua. Quem morreu não se dói com críticas. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui já morreram com Cristo? Presta bem atenção na resposta da tua pergunta. Quem aqui já morreu com Cristo? Por favor, levanta a mão. Pode levantar, meu irmão. Se você morreu com Cristo, não fica com medo, não. Então, meu irmão, minha irmã, estas coisas não podem te atingir mais, porque morto não é afetado pelos ataques deste mundo. Você vive para Cristo. Para o mundo e para o pecado você já morreu e essas coisas não devem te atingir mais. Se elas ainda te atingem, é porque o velho homem ainda está se remexendo aí. A velha mulher, de vez em quando, cheia de flor, aqueles negócios e tal. Mas de vez em quando o defunto dá uma remexida, uma trimilicada no caixão, assim. Dependendo de certas brincadeiras, dependendo de certos comentários que fazem, já se dói. Meu irmão, minha irmã, se for necessário, reafirme para você 50 vezes a cada dia. Eu morri com Cristo, eu morri com Cristo, eu morri com Cristo. Isso não serve mais para mim, essas palavras não devem me afetar mais, elas não pesam mais. Nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Quando a gente vai ver o testemunho dos apóstolos, coisa interessante, né? Essa palavra de Jesus, Jesus falou em primeiro lugar para os 12 apóstolos. Aí nós vamos abrir a Bíblia e vamos ver, Jesus morreu, ressuscitou, foi para estar ao lado do Pai, reinando para sempre, amém. E aí o que ficou? Ficaram os 12 apóstolos e todos os demais discípulos que foram se multiplicando, até os dias atuais, mas o cajado foi passado em primeiro lugar para os apóstolos. Aí nós vamos ver a história dos 12 apóstolos. A maioria dos 12 apóstolos não durou 10 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Teve um que durou bastante, que viveu bastante nessa terra, que foi João, que morreu de velhice, que escreve o Evangelho de João, que escreve o livro de Apocalipse. E teve um que durou mais ou menos, que foi uma ovelha desgarrada, um bode que virou ovelha, chamado Paulo. Um assassino que vira resgatador, um perseguidor que vira libertador, pelo poder de Jesus Cristo. Que viveu mais ou menos também, chegou lá na casa dos 60 anos, por aí. Todos os outros morreram jovens, queridos. Não tiveram um ministério de muita projeção, não chegaram a serem grandemente reconhecidos, não tiveram ministérios de grande projeção global, com muita influência, um nível de influência para todos os lugares, que é tudo aquilo que a gente costuma usar para avaliar o sucesso de uma obra, né? O nível de influência, o nível de projeção, esse tipo de coisa. Nenhum deles, me corrija, pouquíssimos deles, tiveram sequer um tempo de vida um pouco maior. Mas sabe o que é a coisa interessante? É que independente do tempo de vida que eles viveram, porque Jesus já tinha avisado eles, olha, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que isso significa? Que vocês vão levar o meu nome no coração de vocês a todos os lugares. E isso vai ser um chamado radical. Vocês vão acabar pagando com a vida por serem minhas testemunhas.
Mas quais foram os frutos das vidas destes homens, queridos? Eles foram responsáveis por todo o Novo Testamento, que 2000 anos depois alimenta o meu coração e o seu coração. Até hoje, o ministério apostólico, a igreja do Senhor Jesus, ela está de pé por causa do ministério daqueles 12 homens. Até hoje, nós somos impactados, nós fomos alcançados por discípulos, que foram alcançados por discípulos, que foram alcançados por discípulos há décadas atrás, há séculos atrás, há milhares de anos atrás, que foram alcançados por Cristo pelo ministério dos apóstolos. E Jesus vira para eles e fala: não importa se vocês vão morrer logo, ou de uma maneira vergonhosa, humilhante ou com tortura nessa terra, mas saibam de uma coisa: nos céus tem 12 tronos, e cada um de vocês reinará ao meu lado, sentado nesses 12 tronos. Alegrem-se nisso. As marcas das vidas deles continuam impactando vidas, a minha vida e a tua vida até os dias de hoje. Sabe qual que é o nome disso, queridos? Legado. O que é discipular gerações, queridos? É ter um nível de fé que nos leve a encontrar alegria maior em levantar os nomes de outros do que em levantarmos o nosso próprio nome. É a gente ter prazer em chegar para os nossos filhos. É por isso também que nós vamos começar essa jornada a partir de amanhã. Para que a gente gere um ambiente discipular, começando dentro da nossa casa. E a gente não ficar envergonhado nem constrangido se os nossos filhos se tornarem maiores do que nós. Pelo contrário, isso para nós vai ser alegria. Se os nossos filhos tiverem um nível de profundidade, um nível de fluir na unção do Espírito Santo maior do que nós mesmos, isso para nós é motivo de alegria de a gente ter feito parte da história deles. De os nossos filhos terem um nível de influência na sociedade. E eu digo não somente os nossos filhos em termos de família, mas os nossos filhos espirituais. Ah, querido, você acha que eu tenho preocupação de ficar garantindo lugar como pastor dessa igreja? Eu já consigo olhar para esse grupo aqui e ver que tem pessoas que têm um potencial muito maior do que o meu. E que o Senhor me dê graça para ter a alegria de poder participar da tua história e poder levantar você e contribuir no teu crescimento e poder liberar você para você ser muito maior do que eu. Porque no reino de Deus a gente não tem esse tipo de apego, queridos, de vaidades. A gente realmente encontra alegria em deixar legados, marcas que durem nas vidas dos outros. Não para engrandecer o nosso nome, mas para que o nome de Jesus seja engrandecido nas vidas destes que a gente pode ser bênção. É por isso que nós somos chamados nesse tempo, meus irmãos, a discipular gerações. Me desculpa estar sendo muito enfático nessa palavra, mas entenda, no mundo espiritual, nessa noite, está sendo liberada uma palavra que ela vai cair como orvalho na relva, em terra boa, para trazer vida no nosso meio, nos levar a outro nível de frutificação, nos levar a outro nível de multiplicação, a outro nível de influência no nosso bairro, na nossa cidade, a cidade que nós moramos. É por isso que nós somos chamados, queridos, a discipularmos gerações espiritualmente falando. Meu irmão, minha irmã, se você nunca teve o prazer de conversar sobre Jesus com uma pessoa, eu quero te encorajar, ore nessa noite, peça a Deus para você ter uma oportunidade assim, de apresentar o nome de Jesus para alguém um dia.
Se você nunca teve a oportunidade de caminhar junto com uma pessoa que está querendo conhecer mais das coisas de Deus, olha, eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço, eu vou compartilhar com você. Depois o resto você corre atrás, ou a gente busca juntos. É isso, queridos. Foi esse o testemunho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. O que eu recebi, isso lhe transmiti. E o que eu não recebi? Desculpa aí. Mas a gente busca juntos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos outros irmãos. Isso não fere a imagem de ninguém ser humilde nesse ponto. De caminhar juntos e discipular. Se você nunca teve o prazer de participar do crescimento de uma pessoa e levar uma pessoa às águas do batismo, porque aqui na nossa igreja não é o pastor que batiza, eu só batizo quem eu discipulei mesmo. Eu só batizo quem eu ganhei. Quem batiza aqui é quem ganhou. Foi você que ganhou, meu irmão? Você que tem a honra e a responsabilidade de descer essa pessoa às águas. Foi você que Deus colocou na vida dessa pessoa. Vai e seja bênção, deixa Deus te usar. Você é um discípulo, você carrega tudo aquilo que você precisa para que Deus te use. Deseje, meu irmão, porque esse é o chamado do Senhor Jesus para mim e para você. Ele começa essa palavra dizendo, em verdade, em verdade. Isso daqui não foi falha da editora, não. Isso daqui era um termo que era utilizado naquela época, quando a mesma expressão era repetida 2 vezes, às vezes 3, 4 vezes. Quando alguém falava em verdade, é no sentido assim, presta atenção que agora eu vou falar um negócio importantíssimo. E é assim que Jesus começa essa palavra, em verdade eu vos digo. Eu estou liberando essa palavra a você, que você não somente por crer em mim, você fará as mesmas obras que eu faço, mas se você continuar crendo em mim, fará obras maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para o Pai, mas o meu Espírito estará convosco todos os dias. Mas o meu nome estará com vocês, a minha autoridade estará com vocês, e que a alegria de vocês seja a mesma alegria que a minha. Há de encontrar glória levantando o nome do Senhor. Há de encontrar prazer não em se projetar, mas em ser um meio de bênção para projetar outros e levantar outros e enviar outros e comemorar e vibrar no crescimento, no romper, nas conquistas de outros e saber que você fez parte dessa história linda, maravilhosa. Mas eu digo isso também, meus irmãos, sobre discipular gerações etariamente falando. Eu tenho 43 anos. E nessa igreja tem um grupo de pessoas que tem mais idade do que eu. E tem outro grupo de pessoas, outro número de pessoas que tem menos idade do que eu. E eu preciso olhar, assim como cada um de nós que temos uma idade, uma certa idade, e percebemos que tem pessoas que ainda estão crescendo, que têm uma idade menor, que ainda estão em outras fases de crescimento antes da nossa, anteriores à nossa, de percebermos que nós podemos discipular essa geração e sermos o escoro delas, e sermos o referencial delas, e passar para eles a segurança. Olha, querido, querida, eu não sou aqui um xerifão que vou ficar aqui de braço cruzado para dizer para você o que você não vai fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que eu quero é ajudar você. Se eu puder não te atrapalhar, mas puder abrir espaço para que você flua, para que você vá longe, vá mais longe do que eu fui. Ah, como eu vou me alegrar nisso. Que nós, como Igreja Batista da Graça, a gente seja uma igreja ainda mais viva, mais relevante, de um testemunho ainda mais eficaz, mais frutífera, mais impactante do que a nossa igreja era 20 e poucos anos atrás.
Porque se a nossa igreja não é melhor hoje do que ela foi há 20 anos atrás, alguma coisa de errado tem aqui. Mas, queridos, é necessário a gente entender que daqui a 20 anos, se Jesus não voltar antes, acredito que não vai voltar. Porque tem algumas promessas aqui na palavra de Deus que precisam de um certo tempo para serem cumpridas, no meu entendimento. 20 anos ainda dá. Então aproveita, pelo menos 20 anos aí vocês têm, galera. Corre atrás aí. Corre atrás, corre atrás. Depois eu já não garanto mais. Mas daqui 20 anos, é um de vocês que vai estar aqui no meu lugar. É um de vocês que estará nos lugares de cada um de nós que somos pastores, líderes de ministérios, discipuladores, líderes de células. E que vocês exerçam um ministério mais frutífero, mais relevante, mais impactante do que nós temos realizado hoje. Se não for assim, significa que a gente falhou. Mas em nome de Jesus, nós não somos como daqueles que duvidam, mas daqueles que creem. Se Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele e faríamos obras maiores do que as dele, nós ousamos crer na palavra dele e avançaremos. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Quero pedir, Larissa, por favor, você me ajuda com o pessoal do louvor? Eu gostaria de pedir que vocês cantassem aquela música, o refrão daquela música, Eu Vou Construir a Minha Vida em Ti, que nós cantamos hoje, tá bem? A transição dela e o refrão dela. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Por favor. Eu gostaria de fazer um apelo nesse momento de oração com você. Eu gostaria de, nesse apelo, estimular você a falar com Deus. A palavra de Deus, ela foi entregue ao teu coração nessa noite. E a palavra de Deus, ela sempre precisa de uma resposta daquele que a ouve. Eu gostaria de fazer um apelo com você nesse momento de oração, para que se você crê nessa palavra, se essa palavra faz sentido na sua vida, que você ore nesse momento, dizendo a Deus, que o nome de Cristo seja levantado na minha vida. É isso que você crê? Mas pastor, eu nem conheço a Cristo, eu estou aqui de visitante, esse negócio até está fazendo sentido, está ardendo no meu coração, mas como é que eu faço? Então, querido, querida, convide Jesus para entrar no seu coração. Você pode fazer isso agora, e Jesus está ouvindo o seu coração, creia nisso, tá bem? Convide Ele, Jesus, entra no meu coração. Apareça, faça uma obra grande na minha vida, Jesus. Eu quero convidar você a orar, a falar seriamente com Jesus nesse momento, meu irmão e minha irmã. E dizer, Jesus, eu quero que o teu nome apareça em minha vida. Se o teu nome já aparece, quais são as áreas que impedem que o teu nome apareça mais? O que há na minha vida que me impede de frutificar ainda mais? O que há na minha vida que me impede de me multiplicar espiritualmente ainda mais? O que eu estou fazendo, Jesus, que não deveria fazer? O que eu não estou fazendo que o Senhor espera que eu faça, Jesus? Tu és a base da minha vida, Tu és a minha rocha, Tu és a minha inspiração, Tu és o meu Salvador, eu me espelho em Ti, eu estou alicerçado em Ti. Espírito Santo, vem tirar de dentro de mim, vem tirar de dentro de cada um de nós tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha o mover do Espírito Santo, tudo aquilo que complica a nossa caminhada com Cristo. Eu quero convidar você, se você tem fé para dizer isso, não pode ser forçado. Se você não quer dizer, não diga, por favor, você estará sendo hipócrita. Mas se você crê, ainda que você tenha dificuldade, ainda que você veja um monte de barreira que precisa ser quebrada, mas não mova-se pelas circunstâncias, vá pela fé. Diga a Jesus nesse momento, oh Jesus,
Eu quero a partir de hoje que o meu nome esteja escondido atrás do teu nome. Eu quero te pedir a partir de hoje, Jesus Cristo, para que por onde eu andar, os lugares aonde eu frequento diariamente, que de alguma forma as pessoas possam perceber que tem algo diferente na minha vida. Eu não quero ser mais um, eu quero ser percebido, eu quero ser notado, mas não pelo meu nome, pelo teu nome em minha vida. Que a tua identidade, que a tua imagem transpareça. E quando as pessoas me perguntarem por que você é diferente, o que tem de diferente dentro de você, você vai ter a alegria, que prazer de poder dizer: eu conheço um Jesus maravilhoso. Ele é tudo para mim. Ele me transformou. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu encontrei Jesus Cristo. Ele me deu uma nova vida. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. E eu tenho certeza, se Ele foi poderoso para fazer isso na minha vida, eu sei que Ele pode fazer isso na sua também. Que você encontre, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu quero te estimular a você desejar, como um alvo na sua vida cristã, na sua vida espiritual, você desejar encontrar maior alegria em construir a sua história na história de outras pessoas, na história de outros, que a sua vida vale a pena, deixando marcas de Deus, sendo bênção nas vidas de outras pessoas, pessoas poderem se lembrar quando você estava lá do lado orando com ela, pessoas vão se lembrar quando você estava ali do lado convidando ela, estimulando ela a crer em Deus, quando você estava ali do lado chorando com ela, quando você estava ali do lado estimulando ela a conhecer mais, a crescer mais no conhecimento da palavra de Deus, e você fez parte daquela história. Se você tem fé para isso, eu quero te estimular a fazer esse trato com Jesus nessa noite. Jesus, eu quero encontrar maior alegria em construir a minha história na história dos outros. Que o meu nome seja feito como um levantador de pessoas, como um levantador de vidas na presença do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo. Essa é a glória que ninguém vai poder tirar de você. Essa glória, não importa o que falarem de você aqui na terra, não importa se o mundo inteiro te cancelar, mas o teu nome vai ser reconhecido nos céus. E uma vez o teu nome sendo reconhecido pelo Pai eterno, ninguém poderá invalidar o que o Pai decreta a respeito da tua vida. Alegre-se na expectativa de que um dia você vai estar diante do meu Senhor e vai ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, vinde benditas de meu Pai. Você escreveu uma história, você viveu uma vida que fez valer a pena, levantando o meu nome, levantando o nome de outras pessoas. Agora venha colher os frutos, venha colher as recompensas, venha sentar do meu lado, desfrutar da minha alegria, venha reinar comigo para toda a eternidade na nova criação. Nós vamos realizar um ato profético nesse momento. Eu gostaria de pedir que toda a igreja nesse momento de pé levantasse suas mãos aos céus. Nós vamos viver a partir deste final de semana um ano onde a nossa principal ênfase será discipular gerações. Essa chama ela vai queimar no nosso coração. Tudo que nós fizermos vai ser voltado para isso. Eu gostaria de pedir que você junto comigo, nós todos como igreja, nós vamos selar isso no mundo espiritual. Não importa se você é visitante, nesse momento você está sendo recebido pela igreja. Você pode fazer essa oração conosco nesse momento. Levante suas mãos em nome de Jesus.
Diga comigo em nome de Jesus: Senhor Jesus, nós somos a tua igreja na terra. Nós somos o teu povo que se chama pelo teu nome. Nós somos o corpo de Cristo, unido com o Pai, unidos uns com os outros, e declaramos aqui na terra e no mundo espiritual de que no nosso coração está selado o propósito de dedicarmos tudo que temos, tudo que somos, tudo que o Senhor nos permitir, para sermos uma igreja ou uma comunidade de discípulos, uma comunidade de discípulos que segue juntos, levantando o nome de Jesus e levantando uns aos outros. Oh Senhor Jesus, que a tua graça seja derramada no nosso meio, permitindo que nós possamos cuidar do crescimento uns dos outros, levantando novas gerações de crentes em Cristo Jesus, de discípulos de Cristo, levantando as novas gerações, os novos casais, os novos pais e mães, os novos jovens, os novos meninos e meninas, as novas crianças que virão. E nós, como igreja,